Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a conversa já é um nível acima, hein? Então se prepara, você empreendedor, empreendedora que vende serviço, que vende seu conhecimento através de cursos, mentorias, consultorias, treinamentos, que hoje aqui a gente vai falar justamente como é que você vai conseguir influenciar o cérebro do seu cliente em 2026. Obviamente para você ter mais clientes, né? E obviamente também para colocar mais dinheiro no seu bolso aqui. Até porque o posicionamento, ele não é só sobre ter uma coisa imediata, ele é uma construção, tá? Ele é uma evolução daquilo que a gente está trazendo. Então é sobre antecipar o comportamento do cliente. Então a gente se posiciona para que a gente possa se identificar com as pessoas que a gente realmente quer atrair. E quem é que vai influenciar todas as nossas decisões? É o nosso cérebro. E por isso que a gente vai conversando com os clientes através desse fisgar o cérebro de cada pessoa para que ela de fato se torne um cliente. Então, você precisa, na verdade, entender o funcionamento do cérebro humano, justamente para que você consiga colocar. Então, hoje o que eu vou trazer aqui, justamente, o que está mudando no cérebro do consumidor de forma geral, tá? Até porque a gente está entrando no novo ano, a gente tem uma tendência de comportamento, né? Tendências de padrões que podem mudar, podem ser um pouquinho diferentes. Por que as estratégias antigas, de certa forma, estão perdendo o efeito? Vocês já observaram isso? Que algumas coisas que vocês estão colocando em prática, ou que vocês sempre colocaram em prática, não funciona mais, né? Então, porque sempre a gente tem essa mudança aí conforme o tempo, né? O ano passa, as tendências também. E também eu vou trazer aqui para você como você vai influenciar esse cliente de 2026 sem ficar brigando por atenção, desconto ou ficar tentando ser validada, tá? Então, para você que está me vendo ou ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Genile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e eu ajudo empreendedoras a se posicionarem rapidamente para conseguir elevar a percepção de valor e atrair clientes que paguem 2 vezes mais caro, no mínimo, né? Até porque eu fui uma pessoa que aumentei o meu preço em 20 vezes. Lá atrás, quando eu comecei a empreender, eu não me posicionava de fato para ser vista como alto valor, e alto valor, já falei para vocês várias vezes, não é só sobre preço. Eu me posicionava como eu queria trabalhar, viver do meu negócio, trabalhar com o que eu amo. Então, muitas vezes, eu não ia para esse lugar de realmente trazer a intencionalidade na venda. E isso, gente, afeta demais na maneira como a gente está trabalhando, tá? Então, quando eu mudei essa chavinha, que eu passei a me posicionar, comecei a conseguir elevar meu preço em 20 vezes. Então, vamos lá. Qual é o lance? O cérebro do cliente tá mais cansado, tá, gente? Vocês podem até se observar. A gente está sendo muito bombardeado de informação, então, de certa forma, a gente está mais na defensiva, a gente enquanto consumidor, a gente está mais na defensiva, a gente está sendo mais seletivo, a gente já viu de tudo, a gente já ouviu promessas demais, a gente está cansado de ouvir promessas vazias. A gente já foi muito manipulado também ao longo dessas décadas, né? Principalmente comportamento pós-pandemia. Então, agora em 2026, o cliente não está mais reagindo a estímulos que são exagerados. A gente, enquanto cliente, está reagindo mais a ter mais segurança, ter mais clareza e principalmente a maturidade emocional. Então, o futuro agora não é só sobre chamar mais atenção, é sobre não gerar uma rejeição. Porque assim, ok, a gente chama atenção, a gente tem seguidores, as pessoas estão ali curtindo, mas às vezes elas demoram de comprar. E qual é o ponto que a gente precisa? Já que a pessoa demora de comprar, eu preciso que ela não me rejeite. Porque ela vai comprar em algum momento. Mas se ela me rejeitar antes do tempo, tipo, parou de seguir, por exemplo, é uma rejeição. Então, na verdade, a gente precisa segurar essa pessoa dentro do seu negócio. E o ponto é que a maior ilusão que a galera tá tendo é que achar um cliente no próximo ano vai ser mais fácil, e na verdade não vai. Está cada vez mais difícil a gente fisgar a atenção das pessoas, porque as pessoas estão mais conscientes, a gente está mais crítico enquanto consumidor e a gente é mais rápido em rejeitar. Porque a gente tem falado muito no mercado de forma geral sobre posicionamento. E é justamente o posicionamento que nos aproxima e nos afasta das pessoas erradas. Então, quanto mais você se posiciona da maneira certa, mais pessoas chegam e também mais pessoas se vão. Para justamente que você possa fazer esse alinhamento. Então, quem não evoluir a comunicação, a presença e a postura, vai só aparecer ruído. Vai parecer só que é uma pessoa que está mais uma no mercado. Agora, quando você começa a trabalhar as coisas com intenção, não. Você não é visto como mais um no mercado.
Então, Genile, como é que eu vou influenciar então o cérebro do meu cliente, já que tá rolando tudo isso aí no mercado agora? Já tá rolando agora, tá? Então, ao longo do ano 2026, isso aqui vai ficando mais pesado, até porque a inteligência artificial ela tá evoluindo tanto que a gente vai precisar ter um chamariz. Porque os cursos, os atendimentos, muitas vezes, estão sendo feitos já com IA. Então, qual é o seu diferencial também? Tá? Então, como é que você vai influenciar de fato esse cérebro do cliente para que você se mantenha no mercado? Primeiro, você vai precisar ter menos estímulo e trazer mais clareza. O nosso cérebro está saturado de informações. Então, se você está só gritando no meio da multidão, sem cutucar a dor ou o desejo certo do seu cliente, da sua persona, você vai ficar mais um no mercado. Você vai cansar a sua audiência, você vai irritar a sua audiência, vai afastar as pessoas, tá? Então, a influência futura, ela tá vindo de quem tá organizando a forma como o outro pensa, a forma como o outro se sente. E não de quem tá jogando informação, confundindo as pessoas. Um outro ponto é você ter uma autoridade que ela é silenciosa. As pessoas confiam menos em quem faz muita autopromoção. Isso já é há muito tempo, né? Para pensar aí, quantas vezes você já viu alguém que ficava se gabando de ter conquistado várias coisas, de ter feito não sei quantas viagens, de ter não sei quantos carros, ter não sei quantas joias, e você ficava assim, revirando os olhos, ai meu Deus, lá vem fulano falar de tal coisa. Então é a mesma coisa quando a gente pensa em âmbito profissional. Se eu vejo que a pessoa está se promovendo demais, isso vai me afastar, tá? O cliente não quer essa autopromoção exagerada. Ele quer uma coisa concisa, coerente, consistente e que faça sentido, né? Obviamente, você precisa se apresentar, falar seu currículo, sua formação, para demonstrar que você tem autoridade para, inclusive, falar de alguns assuntos. Eu falei para vocês a minha formação de forma rápida para vocês, inclusive, confiarem no que eu estou dizendo, porque existe um embasamento para isso. Mas é diferente daquela autopromoção de soberba, tá? Então, essa autoridade, ela precisa ser percebida. Mas não é na quantidade de coisas que você fica listando que foram feitas, tá? Você também precisa ter um posicionamento com limite. Não adianta ficar tentando agradar todo mundo, porque você vai perder a relevância. É sobre o que eu estava falando nesse instante. Você vai ter que direcionar, muito bem direcionado, com muita intencionalidade, quem você quer atingir, para quem você quer atingir. Então, você precisa trazer na sua linguagem, na sua comunicação, quem você está escolhendo para ouvir sua mensagem. E aí você, naturalmente, vai repelir aqueles que você não quer. É uma forma de impor limites, tá? E, por fim, um quarto ponto, né? Existem vários, mas aqui é um insight rápido. Você precisa ter uma experiência maior do que a promessa que você faz. Então, não basta só ter uma promessa boa. Você realmente precisa promover uma experiência muito boa. As pessoas confiam muito mais no que elas sentem do que no que elas ouvem. Então, você precisa fazer com que a sensação da experiência com você seja muito maior, muito mais positiva do que aquilo que você prometeu que iria fazer. Então, é quase aquela coisa do... eu ouvi que receberia X atendimento e cheguei lá, foi 2X. Foi mais do que eu esperava. Isso ajuda muito na forma de você se posicionar e construir sua autoridade, tá? Então, o que acontece? Agora em 2026, quem não for influenciar com maturidade vai ficar vendendo com muito esforço. Naquela briga de braço, tentando sair meio que da água, assim, tá todo mundo tentando sair ali. Então, é aquela ideia de menos é mais. Então, o esforço excessivo, ele vai ser o primeiro sinal de que você está perdendo um posicionamento, você está perdendo espaço no mercado. O futuro, ele pertence a quem se adapta muito rápido, tá? Pertence a quem, inclusive, usa esse posicionamento com intenção. Então, você já está vendo essa virada de chave, você está vendo essa virada de comportamento, na verdade, você precisa se adaptar. Quanto mais rápido você entender o cérebro do seu cliente, quanto mais rápido você entender como você pode se posicionar para atingir o cérebro certo, inclusive, e não qualquer pessoa, você não vai ficar correndo tanto atrás de cliente como talvez você esteja correndo hoje. Beleza? Pra gente fechar
esse nosso insight rápido diário aqui. Quero saber o que você sente que mais te distancia do cliente nesse futuro aí que eu tô falando. Será que você tá trazendo muito estímulo para eles ou você está em falta de clareza estratégica? Coloca aqui nos comentários, vou adorar saber a sua opinião e respondê-las.